Começou. Eu sou Jefferson Oliver e este é o meu canal. Gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like, comentasse embaixo e acompanhe os outros vídeos que tem aqui, ó. Clica aqui, acompanhe os outros vídeos. Para você que se encontra numa situação parada, que você vê que sua vida não vai para frente, você se encontra numa zona de conforto, eu tenho uma palavra para te dizer agora. Eu gostaria que você refletisse agora comigo nisso que eu vou te falar. Imagine só, você é convidado por um amigo seu que acabou de ter um bebê. Você vai na casa do seu amigo, chegando lá, você encontra esse bebê no berço. Você olha e vê aquela coisa mais linda. Você vê, nossa, que legal. E você vê algo normal, um bebê no berço. Normal. Passa-se 5 anos, você volta nessa casa e vê essa criança que já tem 5 anos da mesma forma. Essa criança ainda continua no berço como se fosse um bebê, agindo igual a um bebê. Logo você olha, pensa e diz para você mesmo: nossa, isso não é normal. Não é normal uma criança de 5 anos agir como um bebê recém-nascido. Uma criança ainda ficar nesse berço de uma forma que não é normal. Ela deveria estar igual às outras crianças. Mas enfim, você deixa quieto. Passa-se mais 5 anos, você volta nessa casa. E essa criança, agora ela tem 10 anos. Se passou 10 anos na vida dessa criança. Essa criança, naturalmente, ela cresceu e está do tamanho de uma criança de 10 anos. Porém, ao ver essa criança, ela está na mesma situação. Ela se encontra deitada no berço, não fala, não tem nenhum problema. Porém, não fala, não anda, não fala, não anda, não porque não pode, mas simplesmente porque ela não quer, simplesmente porque ela acostumou ficar naquele berço. Ela acostumou ficar deitada ali e não querer andar. Talvez por medo de desafios, talvez por medo de andar e cair, talvez por medo de começar a falar e falar suas primeiras palavras erradas. E o medo paralisou essa criança. Talvez você esteja vivendo dessa mesma forma. Durante anos e anos, você se encontra ainda nesse berço. Esse berço talvez ele já não te comporta mais. Você já é grande demais para estar dentro desse berço. Porém, você decidiu não sair desse berço porque, entre aspas, é algo cômodo. É algo que você não precisa ter sacrifício. E você tem medo de descer desse berço porque você tem medo de enfrentar dificuldades. Você tem medo de cair. Você tem medo de enfrentar aquilo que está depois do berço. Porém, você fica ali deitado e só reclamando. Você fica ali deitado e vendo as outras crianças crescerem e você ainda continua do mesmo jeito. A decisão é sua. Um pai, uma mãe, eles não conseguem fazer uma criança andar simplesmente por pensar ou simplesmente por falar para aquela criança andar. Aquela criança ela precisa querer andar, ela precisa dar os primeiros passos, ela precisa querer falar. Ninguém consegue fazer você andar, ninguém consegue fazer aquilo que somente cabe a você fazer. Por mais que as pessoas em volta pensem assim, nossa, ele tem tudo para crescer, ela tem tudo para crescer, por que ela continua nessa vida ainda há tantos e tantos anos? Decida crescer, ninguém pode fazer nada, eu não posso fazer nada por você, agora você pode fazer muito e muito por você. Decida descer desse berço. Você tem medo de quê? Você tem medo de enfrentar dificuldades, você tem medo de cair, você tem medo de se machucar, você tem medo talvez de falar errado, você tem medo de novos desafios. Você sabe como é formada uma pérola? Para uma pérola ser formada, a ostra ela precisa ser invadida. A ostra lá no fundo do mar, ela precisa que algo invada ela, algo perfure. Na hora que você fez assim, você saiu do vídeo. Você sabe como que é feita uma pérola? Para uma pérola ser produzida, a ostra lá no fundo do mar, ela está lá fechada, ela precisa ser
perfurada, ela precisa ser invadida. Quando a ostra ela sofre essa pressão sobre ela por algo que tenta de certa forma invadir ela, essa ostra para ela se proteger, ela cria várias e várias camadas, que essa camada se torna uma pérola. A ostra que ela não tem essa invasão, a ostra que não tem esse desafio, esse incômodo nela, ela não produz nada. Saiba que você só vai ter sucesso na sua vida, você só vai sair dessa situação se você passar por desafio, se você for espremido, se você for espremido. Você só vai sair dessa situação quando você tiver novos desafios. Cair é normal, dificuldades é normal, não tem como evitar. Para o sucesso, você precisa sim apanhar. Para o sucesso, você precisa sim passar por dificuldade, você precisa passar por sufoco. Acabou? Volta. Voltou. Para você alcançar o sucesso, você precisa sim ser espremido como essa ostra, para você poder formar a linda pérola que existe dentro de você. Você precisa passar por novos desafios. Você precisa sim não ter medo. O medo às vezes pode barrar você. Você tem medo de sair dessa zona de conforto. Afinal, tá bom, tá legal. Eu queria ter uma outra vida. Eu queria viver desse jeito. Porém, eu tenho medo. Porém, eu tenho medo de ir e cair. Saiba que o medo, sim, faz parte do ser humano. Mas decida sair desse berço que você está. Este lugar já não te comporta mais. Você já está muito grande para estar nessa situação. Você tem capacidade de criar uma pérola que está dentro de você. Você tem capacidade de crescer.